Vamos agora falar de Precure! Mais um que saiu na temporada, no caso do ano passado, terminou agora. E como que foi essa maravilha de mais um Precure, tudo purpurinado? É uma experiência muito diferente do que a gente vê na franquia, pra ser sincero. E isso é ótimo. Vamos lá. A premissa de Tropical Rouge. Garotas viram garotinhas mágicas cheias de frufru e espancam monstros da semana. O cenário dessa vez é numa ilha. Exatamente. O cenário da vez é numa ilha tropical com a nossa querida Manatsu, que encontra a sereia Laura. Sim, a gente tem uma sereia e elas têm que Elas não têm que fazer nada. Sendo bem sincero, elas não têm objetivo. E eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo. Porque quando eu tava lá no início, saiu uma entrevista do diretor, que é o Yutaka Tsuchida, com o roteirista, que é o Yokotani. Pra quem não sabe, o Yokotani é o roteirista de Re:Zero, por exemplo. Eles sentaram juntos e os dois decidiram uma coisa. Vai ser a coisa mais idiota possível. Então, quando a gente sentar pra falar do episódio, a gente não vai falar como vai desenvolver o personagem, como vai andar o roteiro, como vai seguir a premissa. Não. Meme, farofa, shitpost. É isso que eu quero e é isso que vai ter todos os 46 episódios. Cara, é de uma honestidade, porque exatamente tem tudo isso que eu falei. Todo episódio sempre tem algum meme. O próprio mascote, o Kururum, é o mascote mais honestamente farofa e inútil que tem. Isso é maravilhoso. A presença dele é regada de carisma e estupidez. Isso é ótimo. Todo mundo tem uma interação super divertida. Eu duvido que tenha um episódio de Tropical Rouge que não te faça cair na risada. Sempre são muito criativos. E eles seguem essa premissa até o final. Porém, por que ele é muito diferente? Porque ele quebra algumas ideias que já vêm da franquia, principalmente de foco. Porque normalmente o que Precure tende a fazer é focar muito no desenvolvimento do grupo, né, de personagens. E aqui é complicado, viu? Por um lado, a gente tem personagens muito boas, como a própria Laura, que ela sai até muito do padrão de personagem de Precure, e a Manatsu também é uma protagonista muito eficiente. O resto do grupo, cara, sem sacanagem, a personagem Sango ou Curi Coral, eu conto nos dedos da mão do Lula quantos episódios que ela teve de foco. E eu acho que sobra dito. É difícil pra essa personagem. Tem episódio que ela não tem nem fala. E aí, Deus. Isso acaba pecando, porque tem algumas, por exemplo, a Asuka, que ela tem uma premissa de interação com a presidente do conselho, problema de entrosamento de grupo, beleza. Só que como o pessoal quer farofa, eles só jogam essa premissa no episódio que ela aparece e no episódio que isso for relevante. De resto, foda-se. Você vai ver memes a todo momento. Mas daí quando chega no momento pra desenvolver ou fechar isso, fica muito raso, sabe? Tem inclusive muito momento na reta final que você olha e fala, mano, isso é um bullshit enorme. E você só jogou isso aqui na cara de pau. E você aceita porque... Cara, desculpa, o final dessa desgraça é um show de samba, porra! O golpe final no vilão é um show de samba! Não dá pra levar isso a sério. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, se eu for realmente olhar pro roteiro, eu vou falar que é complicado. Porque ele não... Mesmo que ele seja honesto nisso, ele ainda não foca e quando precisa, você sente que falta, sabe? Sente que falta peso, sente que falta momento emocional de personagem, é só o acontecimento. Mas ainda assim, por exemplo, eu vi muita gente da fandom não gostando disso, porque justamente sai da premissa, não tem muito peso de personagem e pans. Ao mesmo tempo, eu acho um dos melhores Precures que eu já vi. E eu acho que eu já vi vários. Ele é muito eficiente em carisma, ele tem uma energia muito contagiante, eu vi muita gente tá começando por ele e gostando. Diferente até do
do ano passado, que foi o Healing Good, que ele perdeu muito potencial por conta de problemas de pandemia e escolhas, aqui eles escolheram, a gente vai fazer um safe, mas vai fazer um safe que é carismático, que é divertido, que te entretém, e funciona muito bem. E no caso, funcionou. Eu adorava ver o episódio de Tropical Rouge, sinto saudade da série, mesmo agora com o Delicious aqui entrando. E apesar de tudo isso, pela própria proposta dele, eu dou muito fácil. Porra, ele funciona muito bem. É um anime que você consegue acompanhar, mesmo sendo muito longo e se divertindo bastante. Pô, que interessante, cara, porque é aquele negócio. Se ele é muito diferente e ele executa bem essa diferença, é mérito dele. Sim, é que querendo ou não, quando você entra em mérito de fandom, Fandom é um erro. ele... Fandom é um erro. Mas aí que tá, Começa quando por você... aí. O pessoal que acompanha, eles falam, pô, mas não tá na dinâmica, é muito diferente, tá ferrando aqui. Tá, até aí muitos erram. Inclusive, o Tropical Rouge ele é muito parecido com o Smile nesse quesito. Que também tem muito erro, principalmente no início, mas ele foca muito na diversão, foca muito na farofa. Tem um cast que, mesmo não sendo tão bem desenvolvido quanto o de Smile, o de Tropical Rouge ainda é muito carismático, então você não sente tanta perda ou falta de ninguém. Você só sente quando você percebe, putz, essa aí não teve nem fala no episódio. Ah, mas aí a Sango tem a dubladora da Hayasaka. E é sacanagem, ela não tem muita fala. Pois não, mas o pior é que, inclusive, esse Precure foi um dos que temos, acredito eu, um dos maiores casts, sabe? Todos aí já dublaram bastante. E as únicas que realmente tiveram foco foi a Manatsu, a Laura e no máximo a Minori. E o resto tá aí, ele existe. Pô, sensacional.